E o líder da oposição da Venezuela, a líder, na verdade, da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, que foi impedida de concorrer para a eleição presidencial de julho, agradeceu ao presidente Lula pelas críticas ao bloqueio imposto à candidatura de Corina Yures, nome da oposição, a Corina Iores, na verdade, nome de oposição para a disputa com Nicolás Maduro. O Pedro Teixeira tem essa informação para a gente ao vivo e traz os detalhes, portanto, agora uma resposta às falas do presidente Lula no fim dessa semana, criticando o processo democrático, mas principalmente o processo eleitoral da Venezuela. Conta pra gente, Pedro, boa tarde. Tudo bem, Muriel? Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. A Maria Corina Machado foi às redes sociais agradecer ao presidente Lula, ao presidente da França, Emmanuel Macron, e também ao presidente da Colômbia, Gustavo Petro, pelos recentes movimentos feitos por eles, questionando a decisão de Nicolás Maduro de não permitir, de impedir a possibilidade de candidatura de Corina Yores, que foi a candidata escolhida pela Maria Corina Machado para disputar as eleições, candidata de oposição. Esse impedimento, ele acontece, segundo o governo brasileiro, sem nenhuma justificativa política ou judicial. A Maria Corina Machado tem uma decisão judicial que a impede de disputar as eleições. A Corina Yores não tinha nenhuma decisão judicial que permitisse que ela fosse impedida de disputar as eleições na Venezuela, que acontecem no próximo dia 28 de junho. Por conta disso, o Brasil iniciou nesta semana uma série de críticas a essa decisão. Começou na última terça-feira com uma nota publicada pelo Itamaraty, pelo Ministério das Relações Exteriores, criticando essa decisão. Logo depois, e é justamente essa uma das apurações que eu vou trazer neste sábado, o embaixador da Venezuela, o Manuel Vadel, pediu uma reunião com o assessor de assuntos internacionais da Presidência da República, o Celso Amorim, para discutir estas questões. Depois desse pedido de reunião, o presidente Lula manteve a posição adotada pelo Itamaraty, chamou de grave a situação das eleições na Venezuela. Ele mesmo disse que tinha ficado bastante contente e feliz com a indicação feita por Maria Corina Machado para que uma outra candidata disputasse as eleições, mas que esse impedimento na véspera ali da conclusão das inscrições para a disputa das eleições da Venezuela geravam uma preocupação. Ao lado dele estava o presidente da França, Emmanuel Macron, que diz que nesse cenário não é possível classificar as eleições na Venezuela como democráticas. Diz que ele, o presidente Lula e outras autoridades internacionais tinham que iniciar um movimento para que as discussões fossem revistas lá na Venezuela, permitindo a candidatura de integrantes da oposição ao ditador e presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. A reunião deve acontecer nos próximos dias lá no Palácio do Planalto, viu, Muriel, essa reunião do Celso Amorim com o embaixador da Venezuela, representante de Nicolás Maduro aqui em Brasília, justamente para que os assuntos relacionados às eleições na Venezuela possam ser discutidos e, quem sabe, a gente possa ter algum tipo de novidade, a inclusão desta candidata de oposição, a Corina Yures, para o pleito que acontece no meio do ano. A gente vai seguir atualizando e acompanhando tudo isso. Muriel, volto com você. Vamos seguir acompanhando, sim. Obrigada pelas informações que você traz, inclusive a apuração que você traz sobre esse assunto, os desdobramentos desse caso, depois desse posicionamento feito na última semana, primeiro pelo Itamaraty e agora recentemente pelo presidente Lula. Aproveito para chamar a Débora Bergamasco para conversar com a gente e repercutir esse assunto, porque a gente sabia que teria repercussão, claro. Demorou um pouquinho mais do que o esperado, inclusive, mas veio agora, inclusive, uma resposta da Maria Corina Machado, porque é um ponto importante que ela foi uma das pessoas que criticou o presidente Lula quando ele falou que não adiantava ficar chorando, já que ela não conseguiu se candidatar, né, para tentar se eleger contra Nicolás Maduro. Ela foi uma das pessoas que criticou o presidente Lula e agora ela volta e elogia o presidente Lula por essa fala, por causa do processo eleitoral de modo geral, né, lá da Venezuela. Quero te ouvir também sobre isso, Débora.
Esse episódio de Lula criticando esse ponto específico, né, do fracasso de tentar oficializar a candidatura da Corina Yoris, na verdade, foi um acerto da diplomacia brasileira e também não só diante da comunidade internacional, como também internamente no Brasil, porque o PT, o presidente Lula sempre são muito cobrados em relação ao posicionamento na Venezuela, porque o presidente Lula se diz um defensor da democracia e por isso mesmo nas eleições presidenciais de 22 alinhavou uma frente ampla, falando que era em nome da democracia, da preservação da democracia no Brasil, mas fazer vistas grossas para o que acontece na Venezuela é sempre muito incoerente. Mas dessa vez foi uma crítica, né, esse posicionamento do presidente Lula, e uma crítica que você vê, ele não cita nominalmente o ditador Nicolás Maduro, ele fala sobre este caso específico da impossibilidade técnica de oficializar a candidatura no sistema eletrônico não da Corina Machado, mas da outra Corina, né, que foi a indicada, então, por Corina Machado, depois que ela ficou inabilitada pela Justiça por 15 anos para disputar a eleição, mesmo tendo vencido primárias na Venezuela. Ok, a segunda escolhida também não conseguiu. Eles escolheram um ex-embaixador, um terceiro nome, ali para garantir aquela vaga da oposição. Ainda há um prazo para que haja uma mudança desse nome da oposição. E, claro, eles querem colocar a segunda Corina nessa vaga e ainda vão tentar. E essa apuração que o Pedro Teixeira traz é muito interessante, porque ele disse o seguinte: olha, o embaixador vai ao Palácio do Planalto conversar com Celso Amorim para se explicar. Ok, aí corri, né, sabendo dessa apuração do Pedro, que está sempre na frente. Conversei com a diplomacia agora, no nosso intervalinho, e apurei o seguinte: olha, tudo bem, nós vamos abrir as portas do Palácio do Planalto para que o embaixador da Venezuela no Brasil traga explicações, porém, tem que ver qual vai ser a explicação, qual vai ser a justificativa. E, no fim das contas, o que a gente quer saber é, ok, vamos supor que teve mesmo um problema técnico evitando a candidatura dessa segunda escolhida. Tá bom, mas ainda dá tempo de mudar. Eles vão corrigir? Algo vai mudar? É disso que se trata. Porque se esse impedimento em relação a essa outra candidata, que não tem nenhum impedimento legal, foi uma questão técnica, e é isso que o presidente Lula desconfia, né? Foi isso que ele criticou, esse ponto que ele criticou, é ver se haverá alguma mudança, porque se não houver a mudança em relação à possibilidade, né, dessa segunda Corina poder se candidatar e disputar a eleição como opositora, né, como candidata da oposição, se não houver uma mudança em relação a isso, a posição do Brasil vai ser de continuar criticando e duvidando da lisura das eleições na Venezuela. E tem mais um ponto, que é o seguinte: no acordo, sempre nas eleições da Venezuela, eles chamam observadores internacionais para participar. Já teve um entreveiro no passado com o TSE, quando o Toffoli era presidente, enfim, outros tempos, mas hoje, se o TSE for chamado, é preciso verificar se vale a pena entrar como um observador e endossar essa eleição. Vamos ver se o Tribunal Superior Eleitoral vai querer participar dessa eleição, que por enquanto tem dado péssimos sinais quanto à sua liberdade e transparência. Perfeito. Importante dizer que a nossa correspondente internacional, a Luciana Tadeu, ela entrevistou agora há pouco a Corina Yoris e a gente vai exibir ao longo da nossa programação essa entrevista com essa candidata que não conseguiu se candidatar para concorrer contra Nicolás Maduro por uma questão mesmo burocrática, uma questão técnica que o próprio presidente Lula também já criticou. Obrigada, viu, pelas informações.